Parece que toda vez que eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre o cinema brasileiro, eu gravo esse vídeo mais feliz, porque essa é uma das formas de eu propagar e mostrar para vocês que aqui no Brasil a gente pode sim fazer filmes excelentes, que no caso é exatamente o exemplo do filme que eu vou comentar aqui com vocês, que é o filme O Nome da Morte. Esse é um excelente filme que foi lançado em 2017, que incrivelmente eu vi que muitas pessoas acabaram nem comentando muito sobre ele, mas nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre o filme O Nome da Morte. Então já aqui no começo desse vídeo, se vocês gostam ou não do cinema brasileiro, eu vou pedir aqui para você estar se inscrevendo no canal. Se você já foi inscrito, não se esquece de deixar aqui o seu like, e deixa aí o seu like, porque o seu like ele realmente ajuda demais aí no crescimento do canal, e assim eu vou saber se vocês gostam ou não que eu faça vídeo falando sobre o cinema brasileiro. Então vamos ajudar aí cada vez mais com likes pra gente propagar o nosso cinema nacional. Mas antes, eu só queria trazer um recadinho aqui para vocês. Quem acompanha o nosso canal há mais tempo lembra que eu tava com alguns probleminhas no meu computador, e com isso eu não tava conseguindo trazer para vocês alguns vídeos onde eu contava a história de atores e diretores de cinema, e até mesmo eu contava vídeos sobre alguns estúdios do cinema. Só que agora eu consegui um computador novo, e assim com o tempo a gente vai estar voltando aí a contar história de diretores e atores de cinema, da mesma forma que a gente vai trazer mais vídeos contando aí sobre a história de Hollywood e a história de figuras icônicas do cinema, falando sobre pessoas que trabalham aí nos bastidores, que muitas vezes não recebem tanta atenção que merecia. Bom, mas era isso o recadinho inicial que eu queria falar para vocês, e agora bora logo falar sobre o filme, que no caso conta a história de um homem chamado Júlio, que foi interpretado pelo Marcos Pigossi, que no caso vive um homem simples ali do interior de Tocantins, que ele vê que a sua família tá passando por uma certa dificuldade, até que ele recebe uma proposta quase irrecusável do seu tio de morar ali na região da cidade onde ele vive, e assim ganhar mais dinheiro. Só que até então ele pensava que ia entrar na polícia, só que ele acaba se tornando um assassino profissional. E acreditem ou não, mas esse homem simples do interior, que até então parecia ser uma boa pessoa, acaba matando mais de 400 pessoas. Esse filme ele foi baseado em um livro que conta a história real desse homem que se tornou um assassino de aluguel. E cara, uma das coisas que eu mais gostei desse filme é a simplicidade que eles tratam a história, no sentido de você ver que não é um filme muito plástico, ao mesmo tempo que o diretor ele sabe explorar diversos recursos cinematográficos para fazer a gente que está assistindo o filme ficar investido a cada minuto naquela história. Eu acho muito legal como o diretor ele trata essa história de uma forma muito intimista. É quase aquele tipo de filme que é um estudo de personagem, onde a gente vê o nosso protagonista sendo deslocado do seu ambiente natural para começar a passar por novos desafios, e toda essa evolução do personagem que a gente vai acompanhando ao longo do filme é muito legal de se acompanhar, pois a interpretação do Marcos Pigossi vai mudando ao longo do filme inteiro. Então você vai vendo essa trajetória desse homem se tornando uma má pessoa, só que ao mesmo tempo que você vê que ele está seguindo por um caminho errado, você acaba gerando uma certa empatia com ele e quer que ele se torne uma boa pessoa, e vai torcendo para ele ao longo do filme. Como por exemplo, quando ele tem algumas perdas importantes ao longo do filme, ou acaba diminuindo ali as suas condições financeiras, você se importa com ele, você fica preocupado ali com ele e com as pessoas que estão ao seu redor. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais interessante é que o ator Marcos Pigossi ele realmente carrega praticamente o filme todo nas costas, porque não tem muitos personagens nesse filme, a não ser algum ou outro que ganha algum destaque, como é o caso, por exemplo, da personagem da Fabiola Nascimento, que vive ali o interesse amoroso do personagem principal, e do ator André Matos, que no caso ali interpreta o tio do personagem Juliano, que é o cara que inclusive chama ele para essa vida criminosa. E eu achei muito legal porque muitas vezes esse filme, cara, ele é retratado de uma forma muito fria e crua. Então quando você vai ver que ele vai cometendo seus crimes, o protagonista e toda a estética do filme é retratada ali de uma forma muito violenta e visceral, só que ao mesmo tempo a violência ela não é muito estilizada e plastificada, ao mesmo tempo também que não é muito dramatizada.
Então o diretor Henrique Goldman, eu acredito que ele fez um excelente trabalho em conduzir a história e utilizar a estética do filme para ajudar a contar essa história, pois muitas vezes você vê ali que o cenário mais rural, muitas vezes ele passa uma mensagem pra gente, ao mesmo tempo quando o personagem ele começa a subir de vida, toda a estética e o cenário que compõe ali o filme vai mudando também, então isso é muito legal de se observar também, como tem alguns pequenos detalhes que, querendo ou não, o cinema brasileiro ele sempre tem ali o seu dedinho naquele viés político. Só que uma das coisas que eu acho muito interessante e que eu sempre reclamo nos filmes brasileiros é que muitas vezes eles querem passar para quem está assistindo uma visão ideológica política, que aquilo ali é o certo, e querendo ou não você acaba vendo que eles colocam uma pintada ali de teor político, só que eles não vão muito a fundo nessa questão. Então você vê que essa história de retratar um assassino profissional se torna muito, como que eu posso dizer, eles não tomam um determinado partido, eles vê essa história de uma forma muito fria, eficiente e que faz com que qualquer pessoa que está assistindo esse filme seja conduzido e fique imerso com essa história por ver ali todo o rumo extraordinário que a vida do cara está se transformando. Ele simplesmente sai ali do interior, começa a ficar bem de vida, começa a matar uma pessoa atrás da outra, começa a se envolver com pessoas muito perigosas, e isso que vai te investindo cada vez mais na história. E eu fiquei muito feliz por isso, porque não é comum você ver isso no cinema brasileiro. É muito legal você ver toda a versatilidade do ator Marcos Pigossi, porque pelo menos quem acompanha ele há mais tempo na televisão, vê que ele é um excelente ator, aqui ele não deixa de desejar, ele, como eu disse, carrega o filme inteiro nas costas, em um filme que tem uma história e uma estética muito diferente do que a gente vê no cinema brasileiro. E novamente eu fiquei muito surpreso por esse filme ele não ter gerado tanta repercussão. E olha que não é querendo me gabar, mas eu sou uma pessoa que acompanha diariamente as notícias que vão saindo sobre o cinema, e eu nem tinha ouvido falar nesse filme, acabei sendo pego de surpresa com esse filme lá na Netflix. Então eu super recomendo que vocês assistam, porque é um filme brasileiro muito legal, não é aquela coisa extraordinária, mas é algo realmente fora do comum do que a gente vê aqui no cinema nacional. Então eu quero que vocês assistam esse filme. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.